Brasil e o Canadá, acho que foram bastante úteis para o nosso debate. E gostaria de saber se tem dúvidas. E se tiver, exercendo o meu papel de moderador, pedir que sejam dúvidas e não reflexões existenciais sobre a vida, questionamentos morais. Só porque eu falei. Não. Então, duas dúvidas breves. Uma para o Diego e uma para o André. Primeiro para o Diego. Nessa questão de assimetrias, na questão da governança, não só da governança, mas na questão prática mesmo, de ter acesso à informação, acesso às redes, em que medida que as assimetrias, inclusive, de infraestrutura dos países do Mercosul, por exemplo, comparar Brasil e Paraguai, impede, ou é central em impedir que a gente tenha um Mercosul digital, em que medida que a assimetria de infraestrutura impede. E para o André, a dúvida também é se o TPP, se a Parceria Transpacífica não pode ser visto, se não exatamente como ameaça, como talvez uma oportunidade do Mercosul agir mais como bloco, porque a ideia justamente do TPP é transferir o eixo do comércio internacional da região Atlântico para a região do Pacífico. Se eventualmente o Mercosul tem como reagir como bloco, ou se aproximando da África, não só o Brasil, mas o Mercosul da África, ou finalmente debutando aquele acordo debutando não, já há 20 anos do acordo com a União Europeia. Se é um cenário que pode trazer uma oportunidade para o bloco, enquanto tal, negociar com outro bloco. Duas pequenas dúvidas. Eu fui bem breve, só para constar. Esse modelo de pergunta foi considerado adequado pela banda. Muito obrigado, agradeço. Parabéns pelo painel. Mas a minha reflexão é boa, André. André, é a seguinte, eu li alguns documentos dos partidos políticos, né, que tocam nessa questão do Mercosul, né. E tem ali o PMDB, o PT, esses partidos mais PSDB, que tocam nesse assunto. Eu quero saber o seguinte, dentro desses grandes partidos, né, eu vou saber PMDB, PT, PSDB, até o PDT pode ser. Você acha que eles têm uma ideia de Mercosul? Porque se passa pela política de quem está eleito, né? Porque eu acho, o Itamaraty, por exemplo, ele tem autonomia para definir os rumos do Mercosul, e se os partidos políticos que estão no governo, eles têm uma ideia de realmente o que é o Mercosul? Mais uma e a gente... É uma pergunta para o professor André. Assim, recentemente percebeu-se que o Mercosul andou avançando como bloco, né, com a possibilidade de incorporação da Bolívia, né, está em negociações a incorporação da Bolívia, e parece que já foi sinalizado a saída do Equador na Aliança do Pacífico ou das relações bilaterais mais próximas com os Estados Unidos. Então, minha pergunta é nesse direcionamento: como é que estão sendo essas negociações, né, para a entrada da Bolívia, ou entrada ou não do Equador, enfim, como é que está sendo isso no horizonte político, diplomático? Quer responder rapidinho, Tomás? De uma forma muito rápida, o aspecto tecnológico é determinante para que a gente consolide o Mercosul Digital. Aliás, o projeto homônimo, Mercosul Digital, o principal resultado dele foi implementar no Paraguai, o único entre os 4 fundadores, a certificação digital. Era o país da região que não tinha uma autoridade certificadora capaz de fazer o aspecto notarial das transações econômicas de comércio eletrônico de larga escala, business to business, que a gente chama, e de compras governamentais em relação aos países do bloco. Vou dar um segundo exemplo, que é mais relativo à integração digital, e que tem relação com o anel óptico. Os dados que saem do Brasil hoje em direção ao Paraguai, eles não trafegam por cabos terrestres que vão do território do Brasil ao Paraguai. Eles ou vão por linhas satelitais, ou eles fazem um retorno para os Estados Unidos, voltam especificamente
pela Europa e Ásia, e aí eles ligam ao Chile e aí eles chegam no Paraguai. É um exemplo para a gente isso tem relação direta com, assim, questão de, ao invés de 30 milésimos de segundo, a gente vai ter uma conexão de 55 milésimos de segundo. A gente nota de acordo com a tecnologia, mas isso acaba gerando a necessidade de compra de enlaces no mercado internacional que poderiam ser resolvidos pela construção de infraestrutura conjunta, para que a galera daqui da URGS, mandando um e-mail para o pessoal da Universidade de Assunção, pudesse se comunicar. Durante quase, digamos assim, meia década, a comunicação entre Rio de Janeiro e São Paulo era feita indo para os Estados Unidos e voltando de um lugar para o outro. A Rede Nacional de Pesquisa, um projeto do governo federal, foi o que resolveu esse problema, criando uma linha ótica de transmissão para ser partilhada pelas universidades federais e que acabou gerando frutos de interconexão nacional. E finalmente o CGI tem um projeto, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, tem um projeto que vem sendo desenvolvido também em parceria com muitos lugares do mundo, que é o de construção de pontos de troca de tráfego local para habilitar essa desnecessidade de trânsito internacional para coisas que podem ser resolvidas localmente. Bom, sobre a questão do Pacífico, né, Cidade do Sul, isso aparece como uma oportunidade para o Mercosul reagir, digamos assim, à ideia de ameaça. Acho que sim, tem um pouco isso, né? Também tem a atratividade dos outros países. Pode, por exemplo, tentar uma certa atratividade sobre a Argentina para barganhar um pouco, mas a tendência é exatamente a união da função da Centro do Pacífico. Olhando para o mapa parece um pouco assustador, mas não é tanto não. O Atlântico ainda é central, a Europa está ali. É claro, nós temos um deslocamento desse centro econômico do Pacífico, não, ali está a China, está o Japão, está várias economias asiáticas emergentes, mas o Pacífico ainda permanece central e o Brasil com a projeção do Pacífico não vai estar fora desses eixos, né? Então, África, América do Sul, Europa, enfim, todo o lado americano, do lado do Atlântico, enfim, acho que não estamos tão fora do eixo, assim, né? Acho que pode ser uma oportunidade até para fortalecer o Mercosul. A questão dos partidos, assim, apareceu na última campanha eleitoral, né? Um ensaio, a gente deu uma estudada dos principais candidatos, Marina, Aécio e Dilma. A Dilma mantém, digamos assim, né, um pouco do que eu da proposta que estou falando aqui, que é mais ou menos a do Itamaraty também, embora dentro do Itamaraty haja algumas pequenas divergências em relação à Argentina, em relação ao Mercosul. A tendência majoritária, não estou falando da linha do ministro, mas a tendência majoritária dos diplomatas que trabalham com isso, é mais ou menos essa visão que eu apresentei, né? Há algumas diferenças interessantes. Né? Alguém estava na água de uma mesa, eu participei, dos latinos, dos argentinos, chilenos, não. Estava, né, que um diplomata que defendia muito o Mercosul nos anos 90, né, levantou a mão e fez uma fala anti-Mercosul, e tal. E eu me lembrei do sobrenome dele, eu digo, mas olha, eu acho que mudou alguma coisa a sua opinião, né? Porque o livro era fundamental para as ideias, para o desenvolvimento do Mercosul. Aí depois ele veio falar comigo, sabe, eu mudei mesmo, acho que era isso já era. Mas não é muito comum, assim, não é muito comum, né? Claro, ele está com algumas vinculações ao projeto do PSDB. O que a gente observou no ano passado, as eleições do ano passado, foi mais o PSDB, uma ou duas falas do Aécio, criticando o Mercosul, né, e defendendo essa ideia de que o Mercosul nos amarrava, né? Mas não é muito, eu diria assim, não é muito consensual. E eu fico imaginando que o PSDB tem base muito forte em São Paulo. Os maiores interessados no Mercosul é a chamada burguesia paulista, ou Fiesp, como vocês quiserem dar. Né? E essa turma não quer. Isso é normal ou. Essa mandando a gente embora. Mudou o som. Já estou terminando. Mas digamos assim, não há. Eu não sei como eles resolveriam isso. Né? Se a gente for chegar mais próximo da coisa, o interesse é muito da matriz industrial brasileira em relação aos vizinhos do Mercosul. Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem, o pessoal não perguntou ainda, aí o Macri, né? Acaba com o Mercosul, e eu respondo a pergunta, ninguém fez essa pergunta? Achei que não e que solução chegar com o Macri não vai acabar com o Mercosul? Olha, vai ter quase que pode ser positivo. Eu não
Pode. Porque se tu tirar o conteúdo, digamos assim, da Kirchner, dos Kirchner, uma agenda mais nacional, até pode, porque o Macri sabe onde, né, o grupo que apoia ele sabe da importância do Mercosul. Se ele mexer com o Mercosul, ele vai ter problemas internos também. Né? A Cristina Kirchner responde de outras formas, então não há isso também, por exemplo. A maior parte dos países sabe das críticas, mas sabe também do problema de cada um do Mercosul. Tá? E por último, a questão da Bolívia, né? Bolívia, Equador. Bolívia, se você pegar o mapa, ficou no meio. Não tem nem. A Bolívia está entre uma alba muito enfraquecida, provavelmente praticamente inoperante, um Mercosul, a Aliança do Pacífico do outro lado, e a comunidade andina que também já está meio falida, digamos assim, muito inoperante. Então a Bolívia ficou meio ali como. E a Bolívia é muito interessante, né? Que ela é considerada o elemento de, como é que eu posso dizer assim, de equilíbrio entre um lado e o outro. Provavelmente a Bolívia é isso, provavelmente sim. Acho que seria uma tendência a Bolívia se associar ao Mercosul. Não há por isso. O Equador é outra variável. Quem é que tem o Equador? O Equador é outra variável. O Equador, Peru. O problema é que esses países são países muito voltados já para o Pacífico, obviamente, desde o período colonial, né, dos Estados Unidos. Então tem uma maior dificuldade no acesso ao Brasil. Teve nossos investimentos fortes lá e tem um problema dentro do Equador do Peru, que é a definição política ideológica, onde é que vão. Então eles pagando em volta. Né? O Peru se imaginava que se aproximava do Mercosul, acabou assinando a Aliança para o Pacífico, com o outro lado, a coisa toda. Né? Então o Equador fica nessa incógnita também. Né? Mas com uma atratividade muito forte que o Equador tem, seus vizinhos mesmo, Chile. Então é mais complicado para o Equador, digamos assim, uma aproximação mais forte com o Mercosul. Né? O que tem que amarrar tudo isso é o próprio Unasul, né? Que dilui também. Então, assim, é importante lembrar, todos os países estão envolvidos em processos de negociação cruzados. Né? A gente pode usar outros termos para isso, mas sobrepostos, de certa forma, que gera uma complexidade de negociação bastante difícil de se entender no começo. Está muito no projeto, assim por diante. Né? O fator que eu não toquei nisso tudo é o fator China, que aparece já como principal parceiro da maior parte desses países. É uma coisa nova, digamos assim, nos últimos 5, 6 anos para cá, né, que vai ter que se dar uma resposta também para o governo brasileiro, para o Rio do Sul, para a questão da China. Quando eu comentei com vocês no final do Brasil ser deficitário, ninguém se chocou muito com isso também. Né? Ninguém esperava que isso abordasse, né? Essas abordagens, não é? Eu achei que era uma completa novidade. Os seus ensinamentos são tudo frutos, A ideia, tu não imagina que a gente tem que sempre buscar, né? Ser superavitário. No caso, né? O Sul é melhor trabalhar, porque daí tu deixa os vizinhos calmos, a gente cumpre o nosso papel em relação aos vizinhos, assumimos a ideia de paymaster e, ao mesmo tempo, o que é a importância estratégica do Mercosul também é garantir o mercado para a indústria nacional brasileira, e tentar de alguma forma uma sinergia industrial com eles, né? Se a gente quiser ainda vender os nossos produtos industriais, ainda ser superavitário, é demais, sabe? Se a gente exigir demais de vizinhos bem mais fracos, com dificuldade econômica muito maiores, né? Então, como que a China faz com a gente? Quem é o superavitário? Nós. Quem é que compra o gigante industrial dele? Nós. Então, é um pouco isso, né? A parceria é essa, nós temos que fazer isso também com os vizinhos nesse sentido, né? Se nos tornarmos deficitários, pelo menos durante um tempo. Eu noto que o Mercosul fica mais feliz quando o Brasil é deficitário. Já faz anos que nós somos superavitários. Isso vai incomodando. Aí que está a Cristina Kirchner atendendo as bases internas, reclamando, fechando fronteiras o tempo todo, e assim por diante. Só uma questão sobre o Mercosul. Ele já não está relativamente ultrapassado dentro da expansão das empresas brasileiras atuando na América do Sul, porque isso é uma questão relativamente recente, mas a ampliação, uma forte ampliação de empresas brasileiras ou subsidiárias de multinacionais representando as suas gerências regionais atuando na América do Sul, esse negócio é visível a olho nu, assim, tu passa em Buenos Aires e o posto de gasolina é Petrobras, tu viaja pelo Uruguai, mas por outros países também se dá isso, aquilo que tu disseste sobre o Lula, um talão de cheque,
aconteceu muito em termos de cooperação, que é um instrumento muito comum, né? Se vai cooperar com outros, tu coopera dentro das tuas áreas de interesse e expansão. Isso aconteceu e eu não sei se o Mercosul não reflete pouco isso, em termos de América do Sul. E a outra questão é sobre a questão da governança de internet. Fica muito difícil para nós, principalmente na América do Sul, tentarmos comparar o comércio eletrônico da Europa com a América do Sul. Porque os caras têm uma fortíssima tradição de comprar à distância, por catálogos, e que isso foi naturalmente sucedido pela internet. Ou de instrumentos como o Minitel na França, que faziam um processo de integração muito intenso, que se duvidava inclusive da rapidez da inserção da internet na França, em função do Minitel, e que gerou uma base de serviços, e principalmente de serviço público do cidadão, e nós praticamente não temos, até hoje, quase nada em relação a isso. Então, na medida que a gente busca alcançar um processo de integração, discutindo governança, como que a gente vê isso? Até porque os nossos próprios serviços, para satisfazer uma integração maior neste nível,